Fala, turma! Hoje a gente vai falar sobre razão, tá? A gente não está procurando quem tem razão ou quem não tem razão em alguma coisa, tá? O que é razão? Para a gente falar de razão, a gente precisa entender o que é grandeza. A gente já trabalhou vários tipos de grandeza. Por quê? Grandeza é aquilo que pode ser medido, como, por exemplo, temperatura, massa, comprimento, quilômetro, né? Que a gente viu lá, quilômetro está dentro de medidas de comprimento, capacidade, entre outros. Razão, olha aqui, razão é a relação entre duas grandezas, tá? A razão, vamos ver um exemplo aqui, ó. A razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A é. Lembrando que, observem a ordem do que ele quer. Ele quer B em relação a A. Então, quantos dentes tem a engrenagem B? 30 dentes. E a quantidade de dentes da engrenagem A tem 12 dentes. Então, 30 está para 12, que é igual a 2,5 quando eu faço essa divisão. A gente representa a razão na forma realmente de fração, que é uma espécie de quociente de divisão, tá? Isso quer dizer o quê? Que a cada volta, quando volta aqui, ó, dá 30 dentes, né? Passa por 30 dentes. A engrenagem A vai dar 2 voltas e meia. Olha que interessante. Então, a cada uma volta da engrenagem B, a engrenagem A vai dar 2,5 voltas. De maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, turma, olha aqui. Dados dois números x e y, com y diferente de zero, porque embaixo não pode aparecer zero, a razão de x para y, lembrando que esses x e y vão ser valores numéricos, pode ser indicada por x está para y ou quociente de x dividido por y. Geralmente vocês vão ver dessa maneira aqui, ó, desse x, tá, dividido por esse y, ou dessa forma aqui. A gente lê, né, o que está em cima está para o que está embaixo. Então, x está para y. Se a gente falasse o contrário, se a gente quisesse saber a razão da engrenagem A em relação à engrenagem B, a gente quer o inverso, tá vendo? Observem, a gente diz que é a razão inversa. Então, agora, A está para B. Ou seja, 12 dentes da engrenagem A está para os 30 dentes da engrenagem B. Ou seja, a cada uma volta, né, dessa engrenagem A engrenagem B dá 0,4 voltas quando eu faço essa divisão aqui. Isso é o que a gente vai chamar de razão inversa, tá bom? Como é que a gente diz, né, o que é uma razão inversa? Uma razão inversa, a outra, né, isso acontece se o produto delas for igual a 1. Então, por exemplo, eu tenho uma razão aqui, ó, 4 quintos. E a inversa é 5 quartos. Por quê? Porque se eu multiplicar 4 quintos por 5 quartos, tanto se eu multiplicar 5 quartos por 4 quintos, que é o que está aqui, ó, 4 quintos vezes 5 quartos é a mesma coisa de 4 vezes 5 dá 20, 5 vezes 4 dá 20. Ou seja, 20 dividido por 20 dá 1. Se eu faço a multiplicação entre duas razões e a resposta dá 1, a gente tem que são razões inversas. Como é que faz multiplicação de razão, professor? Fração, ó, o que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. Tá bom? Bem tranquilinho de lembrar. Tem algumas razões, turmas, que são bastante famosas e vocês já trabalharam com elas em outras disciplinas, tá? Como, por exemplo, densidade, densidade demográfica, velocidade foi uma que a gente já viu, porcentagem, tá bom? Escala. Vamos dar alguns exemplos dela e alguns conceitos para que vocês possam fazer alguns exercícios sobre razão. Primeiro tipo de razão é a razão da densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Vamos ler aqui, ó. É a razão entre a quantidade de habitantes, olha a ordem, então em cima vai ficar a quantidade de habitantes, dividido, tá vendo? E a medida da área de uma região, então dividido pela área. Então, número de habitantes dividido pela área é o que a gente vai achar como resposta a densidade demográfica. Então, aqui tem um exemplo nesse quadrinho azul aqui, ó. De acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas, tem 7.289 habitantes. Então, habitantes fica em cima, tá vendo? Dividido pela área. A área desse município é 55.792 km². Então, dividido, isso aqui é igual. Observe que esse igual, ó, tem um tiozinho em cima. A gente representa isso aqui como igual aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,13 habitantes a cada quilômetro quadrado. Ou seja, a cada quilômetro quadrado, a gente tem 0,13 quilômetros. Tá? Ou seja, a cada quilômetros quadrados, a gente tem 0,3 habitantes.
é interessante observar que esse é um município com menor densidade demográfica. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem cerca de 22,3 habitantes a cada quilômetro quadrado. Outra razão muito conhecida de vocês, e que inclusive a professora Isabela já fez um vídeo aqui no canal sobre escala, tá? É a escala, tá bom? A escala é um tipo de razão também. Ela relaciona duas grandezas. Que grandezas são essas? A medida do desenho e a medida real. Então, escala é a razão entre a dimensão de uma reprodução, no caso o desenho, e as dimensões do objeto representado, a distância real. Então, por exemplo, a gente pode usar a escala para fazer um mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio, entre outros. Como é que a gente calcula, né, escala? Então, vamos lá. Olha esse mapa aqui do estado de Amazonas. Nós temos aqui Japurá e Manaus e nós temos uma escala aqui, ó. A escala vem representada aqui embaixo, tá vendo? 310 quilômetros. O que significa dizer isso? Significa dizer que a cada centímetro que eu meço nesse mapa aqui, na verdade, corresponde a 310 quilômetros. Então, eu vou pegar a minha régua e vou medir de Japurá até Manaus quanto é que vai dar. O livro já fez esse trabalho pra gente. Ele achou 2,4. Então, eu vou pegar esse 2,4 e multiplicar por 310 quilômetros. Então, nós vamos achar 744 quilômetros. Significa dizer que a distância real de Japurá até Manaus é 744 quilômetros. Não é interessante? Bem tranquilinho aqui, né? Escala. Quer saber mais sobre escala? Assiste o vídeo da Pro Isabela. Tá aqui no canal sobre escalas. Vamos falar também de velocidade média, que vocês já conhecem. A gente já fez vários exemplos de velocidade média. A velocidade média relaciona a grandeza de distância pelo tempo, né? E a gente consegue descobrir. Então, ó, a razão entre a distância percorrida e o tempo é o que a gente chama de velocidade média. Geralmente, a velocidade é medido na velocidade média em quilômetros por hora ou metros por segundos. Então, vamos lá. Um automóvel, ele viajou, né, 65 quilômetros a cada uma hora. Nesse caso aqui, ele tem a velocidade média. O que foi que ele fez? Ele andou 260 quilômetros e demorou 4 horas para fazer esse percurso. Então, se a gente divide 260 quilômetros por 4, significa dizer que ele andou 65 quilômetros a cada hora. Tá vendo? 65 quilômetros a cada hora. Vocês já assistiram na televisão um jogo chamado Afunda ou Não Afunda? Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas tem um jogo muito famoso chamado Afunda ou Não Afunda, que é um jogo que ele relaciona, tá, objetos e água, né? Será que se eu colocar tal coisa dentro de um recipiente com água, essa coisa vai afundar? Para a gente saber, a gente precisa calcular a densidade de um corpo. Como é que a gente calcula a densidade de um corpo? A gente pega a massa e divide pelo volume. Tá? Geralmente, a densidade é medida em centímetros cúbicos ou quilogramas por metros cúbicos. Então, eu tenho duas caixas aqui. Observe que elas têm o mesmo volume, 27 centímetros cúbicos as duas. Só que elas são feitas de materiais diferentes. Uma é feita de madeira, que é essa daqui, e a outra é feita de ferro. Eu quero saber qual é a densidade dela. Então, eu pego a massa e divido pelo volume. 3,5 dividido por 27 é igual a 0,5. Tá? Então, a densidade dessa caixa de madeira é 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Já a de ferro, ela tem 210,6 gramas. E o volume é o mesmo, 27 centímetros cúbicos. Se eu faço a divisão da massa pelo volume, eu encontro aqui, ó, turma, 7,8. Tá? Então, a densidade dela é 7,8. Como é que eu sei que ela vai afundar ou não? Observe, tá? A densidade da água, ela é 1. Então, tudo que for abaixo da densidade da água vai flutuar. Se for maior que a densidade da água, vai afundar. Então, essa caixa de madeira, ela tem a densidade 0,5. Então, ela vai flutuar. Já a caixa de ferro, a densidade é muito maior do que 1, é 7,8. Então, ela afunda. Olha que interessante. Outra grandeza que a gente trabalhou muito foi porcentagem, né? Na verdade, não é uma grandeza, é uma relação de grandezas, é uma razão que representa partes de um todo, né, sobre o todo. Então, observe o exemplo aqui, ó. Em uma sala com 25 alunos, 15 são meninas. Qual é a porcentagem que isso representa? Quantas são meninas? 15. De quanto? De 25, tá? Lembra, porcentagem divisão por 100.
Então aqui embaixo tem que aparecer um 100. Para fazer isso é só multiplicar por 4. Mas o que eu faço em cima, eu faço embaixo. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. 15 vezes 4 vai dar 60. 25 vezes 4 vai dar 100. 100 centésimos é a mesma coisa que 60%. Então 15 meninas representa 60% do total de alunos. E a gente já trabalhava com razão. Não é interessante? Então, utilizando esses conceitos, né, de escala, densidade, porcentagem, velocidade, vocês vão fazer os exercícios, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.